onde fica a parte mais rica em Tóquio. Existem várias regiões ricas em Tóquio, mas se localizam principalmente no oeste. Geograficamente ficam nas áreas superiores de Tóquio, onde encontra-se a classe alta, e do lado leste da cidade, que é geograficamente mais baixa, e que coincidentemente se encontra a classe mais baixa financeiramente. Denen-shofu em algumas áreas possuem lotes desproporcionalmente grandes em comparação com o resto de Tóquio. Neste bairro os lotes têm no mínimo 165 metros quadrados e nenhuma construção pode ter mais de 9 metros de altura. Não podem ser construídos apartamentos e nem casas germinadas com mais de 4 unidades. Quando os terrenos são maiores do que o normal, normalmente são terrenos de 300 metros quadrados e não pode ser dividido em dois, porque daria apenas 150 metros quadrados. Mas se for comparar o preço do metro quadrado de Denen-shofu em relação a outros bairros, verá que o metro quadrado deste bairro nem é tão caro assim. Mas devido ao tamanho do lote, a menor propriedade começa em 130 milhões de ienes, que é cerca de 915 mil dólares, dadas as taxas atuais de câmbio. Mas este preço é apenas o do terreno, sem nenhuma casa construída. Mas outros bairros luxuosos permitem tamanhos de lote muito menores e têm menos restrições, o que torna o terreno mais caro ainda. Um grande exemplo é o bairro de Ryugaoka. Este lote está vendendo por 63 milhões de ienes, que é cerca de 460 mil dólares, só que são apenas 62 metros quadrados, sendo muito menor do que o tamanho mínimo de 165 em Denen-shofu. Mas o preço do terreno por metro quadrado em Ryugaoka vale 27% a mais. Amontoando mais residentes em uma área torna a terra mais valiosa. Voltando ao bairro de Denen-shofu, além do tamanho mínimo dos lotes, existem também determinação em que os prédios devem ser harmoniosos, há limites para o tamanho das paredes e até mesmo os tipos de materiais de construção usados. Isso faz com que as casas neste bairro não possuem um projeto arquitetônico inovador como ocorre em outros bairros. E um último ponto sobre as regras do bairro Denen-shofu, é que tem uma associação do bairro que, além da cidade, também tem suas próprias regras sobre a aparência da propriedade, a maneira adequada de aproveitar a sua propriedade e como estender sua roupa limpa onde as pessoas da rua não possam ver. No entanto, ao contrário das associações de proprietários nos Estados Unidos, essas regras não são aplicáveis por lei, e portanto são apenas sugestões que eles sugerem fortemente que você siga. Mas se você mora na área e não cumprir com as regras da associação, haverá uma pressão enorme para se adequar aos padrões da vizinhança. Enquanto Denen-shofu tem leis especiais para preservar o caráter do bairro, em um lugar como Shirokane você não tem nenhum tipo de padrão de construção. Este bairro mistura casas simples e antigas de casas bem modernas. Isso ocorre porque é um bairro muito antigo, e quando surgiu era um bairro de trabalhadores simples, mas com o crescimento da cidade este local foi ficando mais caro. Os recém-chegados neste bairro pagaram um preço altíssimo pela terra e construíram principalmente casas personalizadas e bem luxuosas. Basicamente qualquer um pode construir qualquer coisa em qualquer lugar e você pode construir em lotes realmente pequenos, o que resultará em casas de formato estranho, e posicionadas como esta, espremidas entre um parque e uma estrada. Shirokane é o lar do campus principal de uma universidade, e nas proximidades você encontrará residentes morando em prédios. Neste bairro também encontrará pessoas morando em propriedades antigas tão grandes como esta. Outra descoberta interessante em Shirokane foram casas que parecem um grande bunker. Pode pesquisar casas como estas na internet que dificilmente achará. As mais parecidas achadas na web levavam o nome de estilo brutalista e outras de modernista. Talvez estas casas de concreto seja a mistura destes dois estilos. O maior sinal revelador de uma família rica é a importância que eles dão para a privacidade. Muitas vezes há paredes ou vegetações que impedem que os olhos enxerguem lá dentro, nem os carros dá para ver. Mas de vez em quando dá para ver coisas como esta Maserati e esta Lamborghini, que estão relativamente desprotegidas. Há muitas câmaras de segurança e adesivos de empresas de segurança que estão monitorando as casas. Apesar de todas as medidas postas para proteger a privacidade, felizmente para nós, eles não conseguem se esconder dos satélites da Google.
Olhando para o Google Maps, a visualização de satélite junto à visualização da rua lhe dará uma visão bem completa do bairro. Algumas propriedades não serão nada chamativas da rua, mas se você olhar via satélite, poderá ver que o tamanho desta propriedade é muitas vezes maior que o tamanho da de seus vizinhos. Existem muitas casas com poucas janelas, mas olhando por cima, vemos que é apenas um designer que privilegia a privacidade. Por dentro estas casas são repletas de janelas. Esta é uma das propriedades que gera mais curiosidade. As paredes eram bem altas em todos os lados e com muito mato em volta, e na parte da frente, tem esta parede de vidro na esquina, mas olhando na visualização do Google Earth vemos uma enorme quantidade de mata. Seijogakuen. Este bairro recebeu o nome da prestigiada instituição educacional privada que tem instalações desde o jardim de infância até a universidade. Algo interessante do lado de fora da estação de trem é que há um enorme estacionamento para bicicletas. As pessoas deixam suas bicicletas ali e pegam o trem. E falando em bicicletas, eles também têm uma loja de bicicletas velhas nas proximidades. Todas as áreas ricas possuem um alto uso de bicicletas e transporte público. Uma coisa que se destaca no bairro Seijogakuen é a quantidade de ruas arborizadas. A via principal é coberta por árvores de ginkgonochi e muitas das pequenas ruas laterais têm cerejeiras ao longo delas. Muitas das ruas menores não possuem calçadas. E esta interessante propriedade, que está absolutamente envolta de árvores. O bairro Seijogakuen também tem uma associação de bairro, com suas regras sugeridas. Embora seja uma área rica, há casos de moradias muito básicas. Casas de solteiro que alugavam por 58 mil ienes e 85 mil ienes, o que é de 400 a 600 dólares americanos. Você encontra nesse bairro máquinas de venda automática e estacionamentos espalhados por toda a área. Existe até uma horta comunitária, que é uma visão comum no lado leste de Tóquio. Vamos pro bairro Shoto, que fica a apenas 10 minutos a pé do cruzamento Shibuya, um famoso cruzamento por ser uma das passagens de pedestres mais movimentadas do mundo. E o que nos deixa surpreso é pela falta de pessoas em algumas das ruas próximas daquele movimentado cruzamento. Provavelmente é porque as casas do bairro Shoto são bem grandes, sendo assim a residência por quarteirão é muito baixa. Por isso não vi muitas pessoas andando por ali, apenas em alguns quarteirões à frente, bem próximos do cruzamento Shibuya, que começamos a ver a agitação. Passando por este paredão, vem uma curiosidade. O que existe lá dentro? Vamos ao Google Earth para bisbilhotar. Encontramos por trás dessas gigantes paredes, uma casa enorme e um quintal tão grande quanto a casa. Uma propriedade deste tamanho nessa região custa uma fortuna. Continuando a andar pelo bairro me deparei com esta residência, que em vez de construir um muro para privacidade, o próprio prédio já era o muro. Com a visão do Google Earth podemos ver que eles têm um pátio interno com um pouco de vegetação, onde as janelas são todas viradas para este pátio. Novamente, outro quarteirão e outro longo trecho de parede. Olhando por cima, vemos uma mega mansão. Vamos aos parques desta área rica. Neste parque, há banheiros artísticos como este. Eu gosto deste pequeno parque, mas devo dizer que, além dos banheiros interessantes, não muda muito dos outros parques de Tóquio em áreas mais pobres. Você deve estar se perguntando que tipo de lojas você encontra em áreas ricas? As lojas também não diferem muito de outras partes de Tóquio. A única diferença em relação ao comércio é que haverá cadeias de lojas mais sofisticadas que só encontramos em áreas mais ricas, como o supermercado Sageo Aishi, ou a loja de conveniência natural Lawson. Nas áreas ricas, você ainda encontrará a rede de lojas como Dr. Umoz e Starbucks. Havia uma confeitaria chique chamada Sageo Alpes e fiquei realmente surpreso ao ver que os preços estavam no mesmo nível das confeitarias de qualidade que nos bairros medianos. Os preços muito semelhantes aos da Starbucks, mas obviamente muito mais saborosos. Se você realmente deseja produtos caros, precisa visitar áreas comerciais sofisticadas, e há nada mais premium do que o bairro Inza. Tem os preços de terrenos mais altos em todo o Japão, mas também tem a arquitetura e as vitrines mais chamativas.
Uma característica deste bairro é que na avenida principal eles fecham as ruas para veículos motorizados nos fins de semana e feriados, do meio-dia até o pôr do sol. Neste período é uma grande chance de passear e realmente apreciar as vistas de Inzá. É engraçado ver que algumas pessoas não percebem que não há veículos motorizados na rua e ficam esperando o semáforo abrir para eles. E perto de Inzá temos o bairro Chiyoda, onde se localiza o Palácio Imperial de Tóquio, onde a família imperial japonesa mora. Mas quando o imperador era apenas um príncipe herdeiro, ele costumava relaxar no Palácio Akasaka, com um esplendoroso jardim. Resumindo, a característica mais distinta que eu poderia apontar sobre as casas mais ricas do Japão é que elas tendem a ter arquitetura personalizada, com alguns designs ousados. Para efeitos fiscais, as casas depreciam-se completamente no momento em que têm 15 anos. O que significa que no papel o edifício não vale nada, embora o seu terreno ainda vale. Mas a maioria das compras de casas são de casas novas, então há uma prática de comprar novas casas e que dificilmente são vendidas posteriormente. Porque, diferente de outros países, aqui no Japão as casas são consideradas ativos depreciativos, como carros. As casas na maioria das áreas não precisam obedecer a padrões de beleza arbitrários, o que significa que os arquitetos podem ultrapassar os limites do que é considerado bom gosto. Mesmo nos bairros que possuem regras sobre as casas serem harmoniosas em sua construção, há uma grande variedade de design. Algo que está se proliferando muito nas áreas mais urbanas do Japão, principalmente nas áreas mais ricas, são os prédios arranha-céus. Em termos de segurança, os apartamentos destes prédios são muito bons, contendo até fechaduras automáticas nas moradias. Outra coisa que impressiona bastante é que nas áreas ricas muitas das ruas parecem normais, de um bairro comum. Digo isso por ter muitas casas de aparência normal e sem luxo. Sendo muito diferente do que encontramos nos bairros ricos do Reino Unido, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil. É da cultura japonesa não ostentar, a discrição sempre em primeiro lugar. Mesmo os mais ricos evitam exibições ostensivas de riqueza. Simplesmente não se vê mansões muito aparentes e exuberantes, iates e jatos particulares. Coisas que são típicas entre os ricos ao redor do mundo. Se você pesquisar no Google as mansões de Tóquio e comparar os resultados com as mansões de Beverly Hills ou em Palm Beach, você terá uma ideia do que estamos falando. Se quiser ver como há muitos ricos no Japão, não olhe para as casas e para os carros. Olhe para as lojas da região comercial de Inzá, lojas caríssimas e de grife, sempre lotadas. Se você assistiu este vídeo até aqui, é porque gostou do conteúdo. Então dê um like, seu like é muito importante para a gente. E considere se inscrever em nosso canal. Será um prazer ter você como nosso espectador. Antes que eu me esqueça, badale o sino para sempre receber avisos quando lançarmos um novo vídeo aqui para você.